Eu quero dizer para você que nós vamos continuar a nossa série Obrigado, Doutor. E agora com dois médicos que eu considero assim maravilhosos, que deram bastante do seu esforço, do seu conhecimento e engrandeceram a medicina na nossa cidade, em Volta Redonda. O primeiro deles, o Dr. Olésio Galotti, foi presidente da FOA, um médico assim, um dos últimos médicos que eu conheço assim, que foram completos, né? Foi meu professor na faculdade, eu tive a honra de fazer anestesia para ele algumas vezes e ele era uma versatilidade, era dermatologista, era cirurgião plástico, era cirurgião geral, era ortopedista, era realmente alguma coisa fantástica em termos de medicina. Meu nome é Thalia Cristina Galotti, eu sou dentista, sou formada há 26 anos aqui pelo Unifoa, tenho 3 filhos, nascida em Volta Redonda, nunca morei fora, sou filha de Volta Redonda e moradora de Volta Redonda até hoje. Gosto muito daqui, gosto muito da cidade, acho tranquila. E o que é para você a emoção de ter formado num local que leva o nome do seu pai? Para mim foi uma emoção muito grande mesmo, porque desde pequena que eu vivo a FOA com meu pai, né? Tipo, quando isso aqui ainda nem tinha nada, só tinha o esqueleto da escola de medicina. Eu vinha com meu pai aqui sábado, domingo à tarde, ficar vendo a obra, né, da escola de medicina, com o mestre José Messias, né, falecido José Messias. E ficava brincando entre a grama e o jardim aqui, não tinha nada, só tinha engenharia e o esqueleto da medicina. Então isso aqui para mim foi a minha infância, foi a minha juventude, meu pai sempre falando disso aqui, orgulho, era a vida dele, assim, minha mãe falava, né, que primeiro era a medicina, depois a FOA. E ele tinha uma paixão muito grande, então quando eu fiz a odontologia e recebi o meu diploma da mão do meu pai, foi um momento muito significativo na minha vida, porque foi uma vitória para mim formar em odontologia, porque foi quando eu me separei que eu fiz a odontologia, né? Voltei para a odontologia e recebi o diploma dele, dessa paixão que ele sempre teve, então foi muito lindo para mim, muito lindo para ele, eu chorava muito. Para mim ele era esse mito porque eu lecionava lá no campus Tangerinal, então naquela época, pela estrutura organizacional que nós tínhamos, eu ficava distante, então não vinha aqui para a sede, então eu não tive o prazer de conhecê-lo, de conversar com ele, mas eu tive o prazer de conversar com outros professores que viveram com ele e que me transmitiu, né, todo esse legado que ele deixou. Um deles foi o professor Maratu de Souza Fontes, né, que era um amigo, né, do professor Galotti, do presidente Galotti, e que conviveu muitos anos com ele. E o professor Mário era meu mentor, meu amigo, entendeu? Era um outro pai que eu tinha aqui dentro, entendeu? E o professor Maratu, ele também me mostrou muita coisa da forma que o Galotti gerenciava essa instituição, né? O presidente Dauro falava comigo que o presidente Galotti, ele era um padrão de pessoa, era um padrão a ser seguido, né? Um excelente pai, um excelente amigo, um profissional da área médica sem igual, né? Tinha muitas habilidades, era muito humano, ajudava muitas pessoas, né? Então até que ajudou a construção desse centro universitário que hoje a gente está aqui, né? A criação da fundação. Criar uma fundação não é um negócio simples, né? Criar uma escola de medicina, então é muito mais difícil em cima de um posto de gasolina, né? Então essas pessoas amavam o que faziam, né? Eram homens de valores. Acho que a forma que fizeram ele de pai, Deus jogou fora. Porque foi um pai maravilhoso, eu não tenho palavras, assim, super participativo na vida dos 3 filhos, né, meu e dos meus irmãos. E estudava com a gente, eu não sei como que ele fazia o tempo. Às vezes eu até falo isso para algumas amigas minhas que falam que deixa filho na escola, que não tem tempo para trabalhar.
meu pai trabalhava pra caramba, era plantão, era FOA, diretor de hospital. E assim, o tempo que ele ficava com a gente era muito produtivo, porque ele brincava de que qualquer coisa que fosse, ele brincava, ele estudava com a gente, ele é aquele que sentava, estudava química, física, matemática com a gente, viajava, cinema. Meu primeiro cinema foi com meu pai, meus carnavais de juventude, nem mocinha não, de criança, que eu tinha medo de ir, era o meu pai que me acompanhava. Então ele foi muito participativo na minha vida e na vida dos meus irmãos e dos meus filhos. Então assim, ele era uma pessoa extremamente especial, porque ele sabia dividir o tempo de tal forma que tudo ficava certo. Ele como profissional, ele como médico, ele como esse idealista do Unifoa, ele como filho, como pai, como marido. Então ele conseguia, eu não sei, era mágico. Ele era uma pessoa que ele ia de A a Z nos procedimentos dentro da medicina. Então ele via neuro, ele fazia rádio, cirurgia plástica, ortopedia, queimado. Então assim, a gente via muito o trabalho dele de slides, porque ele montava, ele fotografava. Então assim, os queimados, né, ele já salvou muitos acidentados da CSN com traumatismo craniano e queimadura, em especial em queimadura. Tanto é que ele tinha pânico mesmo de que eu entrasse na cozinha por causa da queimadura. Então eu vejo muitos trabalhos bonitos, inclusive uma moça que ele salvou, que se acidentou num choque com fio elétrico, teve um acidente e queimou quase 70% do corpo, e ela fez a cirurgia plástica, meu pai que cuidou, e ela ficou ótima, casou, teve filho e tal. Então assim, isso é uma marca, porque era do meio da gente, de juventude, ela era uma pessoa que meu pai salvou. Fora os outros pacientes que cruzam comigo hoje em dia no consultório e que contam histórias maravilhosas do meu pai, de salvar a mão, salvar dedo, salvar a perna. Nossa, é tanta história, gente. E todas com agradecimento ao meu pai, todas tiveram uma história linda com meu pai, de transformar vida, de uma pessoa que ia ficar aleijada de uma mão, pensa bem isso não acontecer, porque meu pai foi lá, fez uma cirurgia e recompôs a mão de um ser humano, movimento que vem todo aqui do cérebro, é muito interessante. E assim, saber que pessoas têm foto do meu pai no quarto deles, porque adoram o meu pai, tem foto até hoje, eu cruzo com esses pacientes até hoje. É uma gratidão mesmo, é a palavra que eles mais usam, gratidão por tudo que o meu pai fez a cada uma dessas histórias. É uma verdade muito linda e é muito emocionante. É um orgulho, né? Pensar, meu Deus do céu, que pai perfeito é esse que eu tive, que homem é esse, tão digno, tão decente, tão lutador, tão guerreiro, tão estudioso, tão envolvido, comprometido com tudo aquilo que ele sempre resolveu fazer na vida dele. Ele era isso, comprometido. Quando ele partiu, você tinha quantos anos? Eu tinha 40. E como é que foi esse momento? A mim nem dá para acreditar que eu pensei que meu pai fosse eterno. Ele morreu com 86 anos. Eu digo que meu pai envelheceu assim, cabelo branco, a barriguinha, umas rugas no rosto, normal, mas ele tinha vitalidade de toda a vida do meu pai, de toda uma vida. Ele não mudou o raciocínio, ele não mudou o tom de voz, tudo dele era igual, ficou igual, só foi mudando mesmo a carcaça, né, vamos dizer assim. Então ele era meio teimoso. Então no dia que ele faleceu, ele trabalhou até o último dia de vida dele. Trabalhou de manhã no consultório, até mais ou menos 12:30. Aí o carro foi pegar ele veio, almoçou e... nossa, é ruim. Ele veio, almoçou, descansou, foi para a garagem dele, ele tinha uma oficina ali, dali ele fazia mirabolâncias, além disso. Ele estava montando um som para ele, porque ele gostava de música clássica, então fez um exercício muito forte, era um dia quente de dezembro, de 19 de dezembro. Eu estava no Rio fazendo matrícula do meu filho, que tinha passado em Direito na IBMEC. E ele saiu, a minha mãe disse que eles tomaram um café da tarde por volta de umas 4:30, horário de verão, na verdade era 3:30. E
tomaram um café, ele tomou um suquinho, comeu um biscoitinho e falou para minha mãe que ia caminhar, que ele caminhava todo dia porque ele queria aumentar a capacidade cardiorrespiratória dele, para alongar a vida dele, né? Ele sempre falava isso, que ele queria alongar o máximo possível. E ele foi fazer essa caminhada, minha mãe ainda falou, meu filho não vai, na verdade são 3h30, o sol está muito forte. Ele, não, rapidinho, meia hora eu tô de volta. Ele saiu e nessa ele armou um temporal, acho que ele acelerou o passo, era uma meia subida, e ele faleceu infelizmente no bairro dele, na rua, e foi muito triste na hora que eu recebi a notícia. Sabe quando você custa, acreditava no Rio? Eu custei acreditar que o meu pai tinha falecido. Parece que era mentira, parece que alguém estava brincando. Depois, lógico, caiu a ficha, foi muito dolorido, porque ele era o meu melhor amigo. Ele era aquele apoiador, incentivador, protetor, paizão, vozão, era tudo para os meus filhos. Então, perder meu pai foi perder um chãozinho legal. Apesar de ter ficado da minha mãe também, que era uma mulher muito guerreira, muito vitoriosa, mas assim, perder ele foi fácil não, foi muito dolorido. Como o tempo não volta, a gente não tem muita coisa para fazer, a não ser as lembranças boas que te guarda. Mas se você tivesse a chance de estar voltando no tempo, olhando no olho dele, para dizer para ele, obrigado doutor, obrigado pai, como é que você falaria com ele? Ah, eu ia falar, obrigada, homem mais maravilhoso desse mundo, esse homem tão completo que você é, esse exemplo, pai, você foi e é tudo na minha vida, na alegria, na tristeza. Então, assim, obrigada, doutor, ele cuidou de mim também. Eu tive uma queimadura no braço, ele cuidou de mim sem me deixar uma marca no braço, uma queimadura de 3º grau, e ele me deixou sem nenhuma marca no meu braço. Então, eu agradeço o doutor, gratidão ao pai, gratidão ao exemplo de homem que ele foi e que nos orgulha até hoje, toda a nossa família, muita gratidão mesmo. Foi um privilégio ter ele como pai, como homem, para mim como referência. Obrigada, pai. E o outro é o Dr. Francisco de Castro, ginecologista, obstetra. Muitas pessoas, muita gente lembra dele. Eu sei que isso vai chegar a muitas mulheres que foram atendidas por ele. Sempre muito amável, muito querido, competente. E no centro cirúrgico, quando eu estava em atividade com outros profissionais, de vez em quando a gente ouvia a expressão: chama o Dr. Chico, porque ele chegava e resolvia. As esterectomias, cesarianas difíceis, ele sempre era chamado para ajudar os colegas e ia com empréstimo. Meu nome é Pedro, né, Osório Egarte Castro, sou médico também, né, faço na obstetrícia e ginecologia. Teve muita influência do meu pai, né, meu pai médico, obstetra também, né, e a gente via as histórias, né, sempre contando os causos, né, de hospital. Então isso trouxe também pra gente, né, essa vontade de praticar o bem, né, ele praticava o bem, sempre praticou o bem. Você disse para mim que você ia com ele nas visitas e você já desde cedo acompanhava isso. Como é que foi isso? Era um costume da época isso? Não, isso é porque ele ficava muito pouco tempo com a gente. E isso aí era o final de semana. Então, no final de semana, a gente tinha um sítio, né? Então, ele passava a visita, já levava a gente ali, ele ficava horas ali, né? Passando a visita. Que ele tinha muito cliente, né? Na época ele trabalhava na companhia, nessa época de infância nossa. Então, ficava, né? Todo mundo dentro do carro ali, pulando e demorando, né? E ali, você vai vendo o hospital, o cheiro do hospital. Eu lembro que a gente sentia esse cheiro do hospital. Então isso aí começou a despertar essa vontade, né? Todo mundo quer passar de primeira vez, né? Antigamente, na nossa época, era o César Gran Rio. Você fazia a prova e ali você passava. Tanto que no César Gran Rio eu não passei. E já tinha tido episódio dos 2 irmãos mais velhos meus tentarem a medicina. E não conseguiram. Aí quando eu não passei, foi aquilo que eu te falei ainda. Todo mundo fica assustado, ele vai desistir, né?
Mas não, insisti. Aí eu passei aqui para Volta Redonda, na particular, né? E fiz o curso todo aqui na escola de medicina. Que bom. Mas foi uma festa, né? É. E ele gostou? Nossa! O que ele falava para você, que você se recorda? Ah, rapaz. A frase que ele mais falava pra gente... Tá assim sabe, uma maré de emoções aqui dentro, porque na ocasião que eu conversei com o Dr. Paulo, eu falei: Dr. Paulo, eu tenho pessoas, eu tenho médicos na minha vida que eu chamo de meus amores. E o Dr. Francisco de Castro foi um amor meu, com todo respeito, mas foi assim, sabe, caiu como uma luva na minha vida. Eu tenho 3 filhos, e cada um foi uma emoção diferente, porque ele era assim uma pessoa de uma, sabe, de uma humanidade. Ele era muito humano, ele era muito pé no chão, ele se entregava muito. Então isso fazia parte, né, da vida dele e, consequentemente, isso trazia tudo uma firmeza. O que você assim podia citar como um exemplo do que ele fez, que inspirou você? O carinho e a consideração que ele tinha pelos pacientes, né? Ele era daquele que às vezes levava o paciente no carro dele para casa, após cirurgia, né? Um cuidado com a pessoa, com o ser humano. Isso aí. É igual eu vejo que as visitas dele, ele passava mais de uma vez por dia a visita. Às vezes ele ia na casa do paciente. Isso aí eu peguei dele. Entendeu? Não tinha... Ia por prazer. E para cuidar, né? Para ter um bom retorno. O retorno nosso, o dele, né, era a saúde. Ele queria a pessoa bem. Olha, ele era uma pessoa simples que gostava de ensinar, de ajudar. Então ele sempre ajudou de um jeito ou outro, né? Então ele foi um paizão, entendeu? Exemplo, tudo. Foi legal. Muito bom. Agora, eu queria saber mais sobre ele. Como é que ele era, como pessoa, como dia a dia? Então ele era brincalhão, né? Vanessa, igual a época de férias. Férias para ele era com a gente. Então normalmente a gente ia para a fazenda, né? A família tinha fazenda e ali ele voltava à juventude dele. Ia pescar, ia caçar, né? Ia mexer com leite, com vaca. E a gente junto, sempre junto disso. Entendeu? Levava a gente para nadar no açude. Então ele revivia a lembrança dele que ele teve também, né? De infância. Que ele passou por isso também, né? Ele é natural de onde? Ele nasceu em Minas, em Palma, Minas Gerais. Entendeu? Ele nasceu em Minas, aí com 6 anos eles mudaram, foram para Itueta, ali no Vale do Rio Doce. O pai dele vendeu a fazenda que ele tinha em Minas, em Palma, e foi para Itueta. Ali ele comprou terra e começou a desenvolver outra fazenda. Ele era do 13º de 14 irmãos. Então ele era assim, quase que o caçula. E ele, com 6 anos, ele saiu de Palma e foi para Itueta, né? Ali quem ensinou ele os estudos, o primário, foi uma irmã. Foi a terceira na linhagem, foi a professora dele. Aí ela deu o primário, né, para ele. Ele com 12, 13 anos, para concluir os estudos, né, do ginásio científico, ele pediu para o pai dele para ir para uma cidade maior, para voltar para Muriaé, que era a região ali de Palma. Todos os irmãos tinham estudado em colégio interno. Ele pediu para não estudar. Ele parece que a infância dele era meio bagunceiro, tanto que ele tinha um apelido de Chico Bagunça. Aí ele foi, e nessa época que ele foi para Muriaé, ele pediu para morar na casa de um tio materno dele, que era médico. E nisso ele, né, estudando, ele começou a trabalhar também como balconista em farmácia. Então acho que foi daí que surgiu essa vontade da medicina dele, entendeu? Aí com 18 anos, já concluído o científico ginásio em Muriaé, ele foi para o Rio. No Rio ele tinha que manter também as custas dele, porque o pai dele já não estava financeiramente bem. Aí ele entrou para a polícia, como investigador da Polícia Civil também.
Isso aí ninguém sabia. Ele, e fazendo o curso da medicina. Ele se formou em 1950 na Faculdade Federal Fluminense, era até em Niterói, né? E trabalhando no Rio. Em 53 ele casou, em 58 ele teve a oportunidade de trabalhar aqui em Volta Redonda. Ele veio como plantonista, até na época ele era mais clínico. Eu lembro que ele comentava que ele ficava na ambulância, que a companhia dava essa assistência aos operários, né, em casa. Então ele manteve serviço no Rio, trabalhava no Rio e trabalhava como tipo um plantão aqui em Volta Redonda. Em 54, né, ele começou os filhos, né, ele casou em 53, 54 teve o primeiro filho. Em 62 completou a linhagem, 5 filhos, né, 4 homens e uma menina. Em 62, aí ele veio de vez, fixou a família toda aqui em Volta Redonda. Aí que nós começamos com Volta Redonda. Ele tinha um carinho muito grande pela cidade. Ele gostava, né, que já tinha convivido esse período todo circulando Volta Redonda, né? Acho que foi daí que ele ficou muito conhecido, né? Porque ele circulava muitas casas. Em 62, eu acho que parece que aí ele começou a exercer a profissão do médico mesmo, ginecologista obstetra. Então, como ele já conhecia muita família, isso aí ajudou. Ele até contava, às vezes ele pegava gente, né, que era de subir comunidade, de pegar pessoas. Antigamente não tinha revólver, tinha canivete, né? Então ele pegava o canivete do cara, jogava morro abaixo e pedia pro cara sair. Então era muito humano. Naquela época, né, sei lá. Era diferente. Diferente. Era um malandro, né? Não tinha um bandido, né? Então era um malandro. Então muitas vezes era melhor. Era melhor. E como família, como é que ele era quando juntava no sítio, na fazenda? Ele sempre curtiu muito os irmãos. Muito mesmo. Ele tinha um apego demais, né, aos irmãos. De seresta. Então, às vezes, à noite, né, ia lá escutar essas coisas. Né? Gostava de um carnaval. Carnaval era com ele mesmo, sabe? Muito bom. Então, ele ensinava. Como ele me ensinou nisso aí, eu nunca vi ele perder a linha. Uma coisa que você não faz direito, não. Ele sempre, sabe, pegava na mão para ensinar. Então, difícil isso. Porque normalmente o médico, o professor, alguns se acham deuses, né? Igual eu lembro, eu escuto muito que tem médico que, a grande maioria, às vezes passa visita só na parte da manhã. E eu aprendi com ele a passar 2 vezes. Então o paciente, ele se sente bem quando vê você entrando à noite, passando a visita. Que você passa uma visita às 7 horas da manhã, no dia seguinte você vai lá às 7 horas da manhã. Então só vai uma segunda vez quando não está bem. Então você tem que ir também para quando está bem, né? Que ela quer, se sente mais protegida, né? Esse acolhimento é fundamental. Isso eu aprendi com ele. Eu trabalhei muito com ele, né? Então acho que a gente está sempre aprendendo, né? E como o nome desse episódio nosso é Obrigado, Doutor, se você tivesse a chance de voltar no tempo, olhar nos olhos dele e falar para ele um obrigado, doutor, o que você falaria para ele além disso? Não seria obrigado, seria muito. Esse é um carinho que a gente não tem como descrever, que é coisa de filho, eu tenho a mesma coisa, a mesma lembrança do meu pai. Mas o abraço ia conter depois do muito obrigado. Não obrigado, seria um muito obrigado. Eu falo que aqui em Volta Redonda é uma cidade privilegiada em obstetras, excelentes obstetras aí. Da época do meu pai, né, a gente guarda, né, doutora Maria Tereza, doutora Áurea, entendeu? Canavês, João Mendonça. Então, todos eles, né, a gente tem que agradecer eles também, porque graças a eles, né, nós saímos, né, também
a profissão. Isso foi também, né, merecimento também. Nós tivemos um episódio com alguma coisa que você queira acrescentar sobre a profissão, sobre o trabalho, sobre o pai, sobre a família. Então, agradecer a ele pela família que ele me deu, né, com 5 irmãos. Agradecer a mãe que ele pôde desposar, né, que foi também uma mãe legal. E a ele também, né, por ter me ensinado a viver, né, profissionalmente e valorizar a família. Ele valorizou muito. Então vale para ele mandar um obrigado, doutor? Obrigado, doutor. Não, muito obrigado. Muito obrigado. Ele vai ser muito obrigado sempre. Como pai, médico e amigo. Obrigada, doutor Francisco. Um beijo no seu coração, que eu sei que está guardadinho, bem guardadinho. Obrigada, meu filho, por ser meu filho. Você é uma bênção na minha vida. E obrigada, doutor Paulo, que está me dando esta chance que eu nunca pensei em passar. Então, você gostou desses 2 maravilhosos médicos? Você pode deixar os seus comentários, sugerindo, e fique conosco. Vamos ter outros episódios do Obrigado, Doutor. Até a próxima.